Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a ideia dos testes de hipótese para a média de duas amostras. Existem vários tipos de teste de hipótese, eu vou falar num roteiro básico para todos eles, para qualquer um deles, mas é importante tu saber a diferença entre cada um desses testes. E aqui a gente vai analisar um teste que é bastante importante. Então vamos ver. O que a gente vai estudar? Nós vamos considerar duas populações que têm médias, que têm as suas médias, mas que eu não as conheço. Então, Mi1 é a média da população 1 e Mi2 é a média da população 2. Como eu não tenho acesso a essas populações, porque elas são grandes demais ou inacessíveis de alguma maneira, eu preciso retirar amostras dessas populações, analisar as amostras para depois inferir o que acontece com a média das populações. Então, aqui eu representei a amostra da população 1, cuja média é x1 barra, e a média da população 2 é x2 barra. Então, essa é a ideia inicial do teste. Como é que é a dinâmica desse teste? Então, nós temos as duas populações, nós vamos começar supondo que a média das duas populações é a mesma. Nós vamos supor que as médias são iguais. Depois nós vamos fazer a retirada das amostras de cada população e calcular suas médias amostrais. Então, nós iremos analisar, né, o tamanho dessa diferença, porque quando tu tira amostras de dentro de populações e calcula as médias amostrais, elas vão ser diferentes. Será que essas diferenças são raras? Ou será que as diferenças são bem comuns? Então a gente tem que responder essa pergunta aqui. Considerando a igualdade entre as médias populacionais, ou seja, considerando como verdadeira minha hipótese, minha suposição inicial, quão plausível, quão provável é observar a diferença que nós observamos nas amostras. Então, essa é a ideia que tu tem que manter no foco para resolver esse tipo de teste de hipótese. Então, vamos ver como é que se resolve, quais são os roteiros para qualquer teste de hipótese. Então, vamos lá. A primeira parte de um teste de hipótese é estabelecer a hipótese nula e alternativa, que é ali que tu estabelece a hipótese que está sendo testada, que é o H0, e a hipótese alternativa, que é a H1. No segundo momento, tu estabelece o nível de significância, que é uma espécie de parâmetro, que a partir daquele nível de significância tu vai tomar uma decisão e até aquele nível de significância tu vai tomar outra decisão. Mas quem que vai ser comparado com esse parâmetro? Vai ser o p-valor. Então, a terceira etapa é o cálculo do p-valor. O que é o p-valor? P-valor é a probabilidade de eu obter o que eu obtive na amostra ou nas amostras, considerando que a hipótese nula, a hipótese inicial, é verdadeira. Então, o p-valor é algo subjetivo. Ele calcula uma probabilidade que eu vou comparar com o nível de significância, que é também uma probabilidade estabelecida previamente. Tá? Então, tendo esses dois valores, esses três passos, eu tenho que tomar uma decisão. A decisão, na prática, é comparar o item 3, o passo 3, com o passo 2. Então, se o P for menor que alfa, se o P for menor que alfa, eu vou rejeitar a minha suposição inicial, que é H0, e aceitar a minha suposição alternativa, que é H1. Agora, se acontecer o contrário, que o P do P ser maior do que o alfa, então eu não vou rejeitar a minha hipótese inicial. Eu não vou rejeitar a minha hipótese inicial, ela vai continuar valendo a minha suposição inicial. Muito bem, vamos ver como é que acontece no meu teste específico aqui, que é o teste de duas amostras. Então, nós começamos lá com a nossa estrutura que nós já vimos, a gente tem que manter essa estrutura em mente, e agora vamos colocar no nosso roteiro. A primeira parte do roteiro é estabelecer H0 e H1. Então, quais são as opções que nós temos? Para H0, a gente vai supor, que é a nossa suposição inicial, que as médias são iguais. Eu poderia ter outro tipo de suposição, poderia, mas essa é mais usual, é mais comum e acaba sendo a mais fácil. E H1, qual é a suposição? Bom, H1 tem que lembrar que ela deve afirmar o oposto do H0. Então, se o H0 está afirmando uma igualdade entre as médias populacionais, o H1 tem que dizer o contrário. Por exemplo, uma diferença entre as médias populacionais. Mas pode ser também que a média de uma população é maior que a média de outra.
né? Ou vice-versa. Então, eu tenho que escolher no H1 uma dessas três opções aqui. Muito bem. Então, definida essa parte, vamos para o nível de significância alfa, que é a segunda parte, né? Então, o nível de significância ele é estabelecido por valores do resto da pesquisa. Então, coisas do tipo o tamanho mínimo da amostra que eu posso vir a coletar. Então, são coisas mais difíceis de tu estabelecer. Normalmente, esses valores são meio usuais. Se usa 1%, 5% ou 10%. Mas não é obrigatório. Pode usar, dependendo do contexto da tua pesquisa, tu usa o que tu achar mais conveniente. Mas ele precisa, o que precisa ficar claro é que ele precisa ser definido antes de se fazer a pesquisa, pelos contextos iniciais da pesquisa. Muito bem, definido isso, nós vamos para o cálculo do p-valor. Então, o cálculo do p-valor, eu vou pegar os dados que eu coletei, as informações prévias que eu tenho da minha população, vou inserir no software estatístico e vou calcular o p-valor. Os detalhes dessa tomada de dados, dessa inserção no software, eu vou fazer em outro vídeo, que é um vídeo de exemplo. Esse aqui é um vídeo mais geral. Eu vou usar o software Biostat, mas tu pode usar qualquer software. No final, tem a tomada de decisão, que é como nós já vimos. Se o P for menor que alfa, rejeita H0 e aceita H1. E se o P for maior que alfa, não rejeita H0. Muito bem. Então, essa é a estrutura geral, a estrutura teórica que se tem que ter em mente quando se faz um teste de hipótese para duas médias amostrais. Agora, eu separei aqui um entendimento um pouquinho mais aprofundado do que é a tomada de decisão. Então, vamos retomar aqui, né, que nós temos duas decisões possíveis. Ou rejeita H0 e aceita H1, ou não rejeita H0. Uma delas vai acontecer. Digamos que seja a primeira, que o P é menor que alfa, ou seja, rejeita H0 e aceita H1. O que significa isso? Isso quer dizer, né, que a minha suposição que eu fiz lá no H0 de dizer que as médias são iguais entre as populações, ela não foi reforçada, não foi referendada pela diferença entre as médias amostrais que eu obtive. Então, a diferença que eu obtive nas médias amostrais, ela é um evento raro, né? É bastante difícil de eu conseguir aquela diferença. E como eu consegui, aquela igualdade que eu pressupus no início lá, ela não é referendada, eu vou rejeitar ela, né, em benefício da H1. Isso acontece normalmente quando a diferença entre as amostras foi bastante grande. Não é só isso que determina, né? Mas quando a diferença for bastante grande, é uma dos fatores importantes a se levar em conta. Isso quem faz é o cálculo do P. O cálculo do P já está considerando tudo isso lá dentro, né? Então, é assim que eu devo entender rejeitar a hipótese nula, né? Agora, no caso contrário, do P ser maior do que alfa, eu não rejeitei o H0. Isso significa que a diferença que eu obtive entre as médias amostrais não é um evento tão raro assim, né? Isso, se eu supor, se eu estiver com a suposição inicial de que as médias populacionais são iguais, a diferença que eu obtive nas amostras não é uma coisa tão difícil de obter, não é tão raro assim. Então, a amostra que eu obtive ali, ela não vai contra a minha suposição inicial. Então, a amostra que eu tenho no momento, ela não depõe contra a minha suposição inicial. Então, por que eu vou rejeitar a minha suposição inicial? Então, esse é o entendimento que se tem que ter. Bom, no próximo vídeo eu vou fazer um exemplo, e também em outros vídeos eu vou fazer um esquema mais pormenorizado desse tipo de teste, mas é muito importante que essa ideia inicial esteja bem entendida e fixada para se entender de fato o que é um teste de hipótese. Eu vejo vocês no próximo vídeo.